Olá, hoje a gente vai fuçar numa caixa de ferramentas bem famosa, a de ferramentas da qualidade. Isso mesmo. A ideia é ver como elas podem transformar uma organização. E, para não ficar só na teoria, vamos fazer diferente. Como? Imagina que a gente tem uma cafeteria, pequena, e as avaliações do atendimento estão, sabe, caindo. A nossa missão aqui é usar essas ferramentas para resolver isso de verdade. Adorei a ideia. Porque o primeiro impulso, quando vem uma crítica, é procurar um culpado, né? Exato. Mas o que os materiais que a gente analisou mostram é que o erro quase sempre está no processo, não na pessoa. Certo. Então, o primeiro passo seria o diagnóstico. Sempre. Pegar aquela montanha de dados, de reclamações e fazer aquilo contar uma história que faça sentido. E um dos textos fala muito da técnica dos 5 porquês. Mas, sendo bem honesto, isso não parece meio simplista demais? Parece, né? Essa é a armadilha. Resolver um problema complexo perguntando por que 5 vezes. Mas a mágica não é só perguntar. É forçar a equipe a ir além do quem errou. A pergunta real é: por que o nosso sistema deixou esse erro acontecer? Ok, me dá o exemplo do café. Vamos lá. O cliente reclamou que o café veio frio. Primeiro, por quê? Por quê? A máquina não estava na temperatura certa. Ok. Por quê? Porque a pessoa do caixa não ligou a tempo. Aí você pensa, culpado. Pegamos. Mas, calma. Terceiro, por quê? Porque ela não ligou. Porque ela também estava fazendo o controle do estoque. Ah, entendi. Já complicou. E por quê? Porque o responsável pelo estoque faltou. E o último porquê, o quinto? Por que isso virou um problema? Porque não existe um processo claro para cobrir uma ausência, viu? Uau. A gente saiu de um café frio para um problema de gestão. O foco muda totalmente. Deixa de ser uma caça às bruxas. Mas a gente precisa de dados para apoiar isso, né? Para não ficar só no achismo. Ótimo ponto. É aí que entram, por exemplo, a folha de verificação e o histograma. Que seriam como? A folha de verificação é tipo um checklist inteligente. A gente bota no balcão e marca um X para cada tipo de problema. Café frio, pedido errado, demora. Simples. Depois de uma semana, a gente tem dados reais. Aí entra o histograma, que é um gráfico. Ele pode mostrar, por exemplo, que a maioria das reclamações de demora acontece entre 8 e 9 da manhã. O horário de pico. Exato. O problema talvez não seja demora, e sim sobrecarga da manhã. Os dados mostram o verdadeiro vilão. Ok, isso muda tudo. Então, com o diagnóstico feito, a gente sabe que a raiz é a sobrecarga da equipe. E agora, qual o próximo passo? Agora a gente passa da investigação para a criação. E aí entra o brainstorming. A famosa chuva de ideias. Isso, mas um brainstorming focado, sabe? O tema é como aliviar o pico das 8 horas. E depois que surgem as ideias, a gente usa outra ferramenta que eu pessoalmente adoro: o fluxograma. O mapa do processo. Exatamente. Eu já vi fluxograma salvar projetos. Uma vez, a gente desenhou um processo e o desenho mostrou uma etapa fantasma que ninguém sabia quem era o responsável. Era um caos silencioso. E no nosso café? Imagina, desenhar o fluxo, desde o bom dia do cliente até ele sair com o café. A gente podia descobrir um gargalo bobo, tipo, a máquina de cartão fica longe do caixa. E o funcionário tem que andar a cada pagamento? Faz sentido. É olhar para o próprio umbigo com um mapa na mão. Mas e se mesmo com tudo otimizado a gente ainda não for bom o suficiente? É aí que a gente olha para fora. É o passo da excelência, o benchmarking. Comparar com os melhores. Isso. Mas, atenção, não é copiar. É entender por que o café da outra rua entrega os pedidos 30% mais rápido. Eles usam o app, tem 2 caixas, é uma espionagem estratégica. E como isso se conecta com a análise SWOT, a FOFA? Casa perfeitamente. O benchmarking te mostra as oportunidades lá fora. A SWOT te força a olhar para dentro e ser honesto. Tipo, Nós temos as forças para aproveitar essa oportunidade? Ou temos uma fraqueza, tipo uma equipe que odeia a tecnologia que vai nos impedir? Juntas, elas criam um plano de ação que é realista. nossa, então o percurso é bem completo. A gente saiu de uma reclamação de café frio, Exato. cavou fundo com os 5 porquês, usou dados para provar, desenhou o fluxo para achar gargalos
E no fim, olhou para os melhores para definir uma estratégia. Não é sobre apagar incêndios. É sobre redesenhar o sistema. É um ciclo que se alimenta. Um ciclo de melhoria contínua. Perfeito. Isso me deixa com uma provocação final, uma reflexão. A gente viu como esse arsenal todo funciona para um negócio, certo? Certo. A questão que fica é, se essas ferramentas são tão boas para otimizar um atendimento, o que impede a gente de usar uma versão mais simples delas para otimizar os nossos próprios processos? E como assim? Mapear nossa rotina de trabalho com um fluxograma ou se perguntar os 5 porquês para entender por que a gente sempre procrastina aquela tarefa importante. Fica aí a reflexão.